dúvidas, salas de conferência, trabalhar com sistema de telefonia, tudo isso aí aplicativos como o Zoom oferece, né? Então, isso vai possibilitar ao aluno ter uma chance real no mercado de trabalho. Inclusive, fica a dica aí para você colocar no seu currículo, na parte de habilidades, né? Você pode colocar utilização de ferramentas de reuniões, webinar de vídeo, sala de conferência, sistema de telefonia, e pode citar exemplos como Zoom. Então, você pode até colocar no seu currículo a habilidade de trabalhar com esse tipo de ferramenta. Então, a gente está preparando você para o futuro. Não para o futuro, para o presente, porque hoje já se utiliza, mas para a tua vida profissional. Só deixando esse parênteses aí, tá? Muito bem colocado, professor. É isso mesmo. Tudo que você está fazendo é experiência que pode ser adicionada. E essa experiência, ela pode te colocar na frente de muitas pessoas que não terão conhecimento. Então, o mercado hoje, ele exige que a pessoa esteja de fato preparada. E quanto mais recursos você estiver atrelados, né, quanto mais capacidade, quanto mais conhecimento, quanto mais experiência você tiver, melhor será, né, para a empresa que deseja, né, um profissional com destaque, para a empresa que busca realmente um diferencial nas pessoas hoje. Então, um curso profissionalizante, como o que você faz hoje, já é um diferencial para você, né? Cada conhecimento que você estiver buscando, o certificado que você... não, mas é só um papel. Não, mas o conhecimento que está por trás desse papel é que realmente vai fazer a diferença. Então, realmente, num tempo onde você está podendo se dedicar com mais foco a algo, faça isso. Tem uma frase chamada remir o tempo. A Bíblia vai falar sobre isso, sobre remir o tempo também. Remir o tempo é você aproveitar as oportunidades. Então, eu sei que tem muita gente, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Tem muita gente que está aproveitando, não, mas eu não estou tendo aula. Então eu vou aproveitar para jogar. Eu vou aproveitar para ficar aqui de boa, para ficar só assistindo filme. E só faz uma coisa. Não tem aquele controle de que eu preciso controlar o meu tempo, eu preciso aproveitar as oportunidades. E fica bitolado em só uma coisa. E quem acaba perdendo isso? É essa pessoa que pensa assim. Agora vocês... Professor, sim. Pode falar, pode concluir seu pensamento aí. E vocês que estão realmente conseguindo conciliar. Eu sei que tem muita gente que está vendo esse vídeo que está tendo que trabalhar também. Porque em algumas áreas não foram suspensas as atividades. Então está tendo que conciliar o trabalho, mas não está deixando de buscar conhecimento. E por isso, com certeza, quem está saindo ganhando é você. Não, eu só queria deixar interessante o seguinte, que um dos trabalhos de quem trabalha com tecnologia é o suporte, né? Treinamento e suporte. Muitas vezes, quando você aí entrar no mercado de trabalho e tal, você vai ter um cliente que vai precisar de uma orientação sobre alguma coisa, né? E aí, isso, o nome disso é suporte. Então, você vai dar o suporte técnico. E há ferramentas como Zoom, e tem outras, por exemplo, Microsoft Teams também, né? Que você tem que ter uma conta lá da Microsoft. Mas, você tem o Zoom, até o próprio WhatsApp mesmo. Você vai ter que interagir aí com teus clientes para poder ensinar como mexer numa funcionalidade, né? De repente tem um problema e você vai precisar, por exemplo, orientá-lo. E trabalhar com essa ferramenta é muito importante para a parte de suporte técnico. E não somente isso, para a parte de treinamento. Por quê? Porque muitas vezes a empresa ela tem um grupo, você instalou um sistema, você criou um sistema para a empresa, e nessa empresa você tem que orientar os funcionários sobre como trabalhar, né, com a ferramenta. Então você pode usar ferramentas como essa que estamos utilizando, como o Instagram, como o Facebook, ou qualquer uma outra que faça esse trabalho online, mas o Zoom ele é diferenciado nesse sentido, de treinar os funcionários da empresa sobre como utilizar aquele sistema, né? Fora isso também, você pode haver também eventos de marketing, né? Eventos em que você vai precisar anunciar algum produto de tecnologia que você criou, de repente um aplicativo, né, que você acabou de criar, e você precisa divulgar esse trabalho de uma maneira que todo mundo possa entender
e possa interagir. Então, essa ferramenta também é importante para isso, tá? E, em terceiro lugar, para finalizar essa parte aqui, que é a minha fala, que é a parte de consultoria, né? Também você pode trabalhar com consultoria, online mesmo. Às vezes o cliente é muito ocupado, não pode ir aí onde você está, e você pode dar uma consultoria. Eu sempre digo o seguinte, né? Informação, pessoal, é de graça. Consultoria, não. Tem uma diferença entre as duas coisas, né? Alguém te faz uma pergunta sobre alguma coisa, bom, você responde. Agora, se o bate-papo começa a passar de meia hora, 40 minutos, aí já é uma consultoria, tá? Então aprenda a cobrar pela consultoria, tá certo? Justamente você criou um aplicativo, você tem uma tecnologia, a pessoa quer aprender a utilizar, né? Então aí você diz, olha, adquire o produto. Então é muito importante também para reunião de marca, tá? Então fica aí a dica aí sobre a utilização dessas ferramentas, tá? Legal você ter falado isso, que já tem algumas pessoas aí que já disseram que vou falar na empresa já. E realmente essa é a ideia, ó, porque você pode, até mesmo se você está trabalhando, né? Eu vi a Eliette ali falando, eu vi outra pessoa que passou aqui, falando que vai conversar com o pessoal da empresa. Muitas pessoas, elas não sabem que existem essas opções. Então, você pode levar até o seu gestor, você como gestor também pode aplicar isso, porque você vai estar com certeza beneficiando a você vai estar beneficiando a empresa e você vai estar sendo aí, trazendo ideias úteis. E isso que a empresa precisa de hoje. Pessoas que realmente queiram pensar além da caixa, fora da caixa. Então, trazer soluções em tempos de crise são poucos. Tem muita gente que vem realmente só para criticar. Ah, não, eu não vou trabalhar e cruzo os braços. E a gente sabe que se não trabalha, vai chegar uma hora que as coisas não vão quebrar. Então, é preciso, ao invés de estar criticando ou julgando, pensar junto. Quando eu penso junto, a fim de buscar soluções, vocês vão observar que vai sair coisas que vocês sozinhos não pensariam, ou você somente criticando não sairia. Agora, se você pensa junto, analisa o que o outro está falando, antes de sair falando mal, aí você vai ver que as coisas vão para frente, certo? Beleza, pessoal? É uma coisa... Sim, professor? Não, eu não sei se pode... É porque eu queria só dar mais uma dica, não sei se pode dar mais uma dica. Pode, né? Pode, diga. Não, é eu só... vou falar com essa sua dica sobre só geração web. Sobre algumas ideias também em relação a isso para eles. Mas pode falar. Certo. É só assim, para uma questão de otimizar, né, o trabalho com ferramentas como o Zoom e outras ferramentas. Então, por exemplo, é muito importante que antes de trabalhar com essas ferramentas, a gente, por exemplo, no caso do aluno aí, você está na tua empresa e você, por exemplo, precisa fazer uma reunião, é muito importante organizar um pouco antes a reunião, né? Por exemplo, aqui houve um anúncio, né? O professor Murilo aí muito bem fez o banner, falou, está à frente desse trabalho aí com o Zoom, excelente. E a gente teve tempo, por exemplo, de pensar um pouco sobre o que a gente vai falar aqui, né? Para a gente poder orientar. Então, é muito importante, quando você estiver na sua empresa, ou for fazer um trabalho mesmo do Sebrae, ou da sua escola em outro lugar, você antes prepare um pouquinho para não tornar a reunião um pouco confusa. Então, sentar um pouquinho e escrever os tópicos, se for preciso, né? Para poder não tornar a reunião confusa, né? De maneira que as coisas vão... Eu acredito que toda reunião, no começo, ela vai se ajustando, né? Mas quando a gente tem um roteiro, facilita mais. Só a dica aí, tá? Muito bom. Muito bom. E tem até uma outra questão, né? Ah, não, mas eu tenho timidez. Eu tenho timidez, né, de falar, ou então de estar numa câmera, ou então, ah, meu Deus, eu me acho feio. Será que tem forma da gente trabalhar com isso, professor? Ah, não, e agora como é que eu faço para quebrar para vencer isso? Temos até algumas oficinas no Sebrae que falam sobre apresentação, sobre o corte. Tem até uma forma de você, por exemplo, quebrar o medo, que isso aí que o professor falou, ele faz parte disso. Você tem uma organização antes. Muitas vezes aquela questão do falar em público me causa pânico. Eu não consigo falar. Eu não consigo fazer igual o professor está fazendo aí, ou então igual os professores estão fazendo aí,
me colocar a minha face, né, e mostrar para todo mundo. Como é que eu faço para vencer isso? Isso que o professor Manuel acabou de falar é o importante, é você realmente traçar uma organização, colocar os tópicos que você está falando, que você pretende falar, né? Ah, não, mas eu tenho medo. Pratique antes, se for o caso. Você treina de frente para o espelho. E se for o caso, treine com uma pessoa que está na sua casa, né? Treine com outra pessoa. E eu creio que, assim, o começo, ele é sempre difícil. A primeira vez é sempre difícil. Mas uma vez que você vence essa barreira, e por meio de uma decisão, eu vou fazer. Nas aulas de criação de vídeo, por exemplo, eu sempre falo sobre o Whindersson Nunes. Vocês acham que o Whindersson Nunes, né? Ele já ficou famoso assim, da primeira vez? Ele já virou aquilo de uma hora para outra? Não. Ele, por diversas vezes, no começo, né, de tudo, ele começou como qualquer pessoa que está começando. Com medo, né? Naquela pressão. E assim devemos ser nós. Bom dia, Janil. Frente aos desafios que aparecem, Liane, nós, com a organização, com a prática, com o roteiro, né, nós vamos conseguir fazer isso. Então, eu estou falando isso para que você que é tímido, para você que tem medo, você também pode fazer isso. Você também tem alguma coisa que você pode contribuir. Por exemplo, o pessoal do curso de ATF, dessas doenças que estão aparecendo aí, você pode pegar alguma coisa que a professora Fernanda passou para você e informar as pessoas que são da sua comunidade, que são da sua rede social, que fazem parte dos seus contatos nas redes sociais. E estar falando sobre um conteúdo que seja relevante para esse tempo. Utilizando o curso, utilizando a sua área, utilizando o que você gosta. Né? O pessoal de administração da mesma forma. Será se nesse tempo de isolamento, como é que as empresas elas passarão a se comportar? Pensando nisso, como é que uma empresa, com base nas aulas que o professor Marcos, que a professora Cleanessi, né, estão dando, como é que as empresas vão se reinventar em relação a isso, no comportamento? O pessoal de idiomas, com o professor, esqueci o nome, misericórdia, me perdoe, o professor de inglês. Será se agora, com essa oportunidade, será se você não pode falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo? Será se você não pode praticar inglês com seus colegas de turma, né, com seus familiares? Não se aplica somente à área de tecnologia, mas em todas as áreas. Existe um leque de possibilidades e a tecnologia ela vai ser somente um braço para que você alcance isso. Certo, pessoal? Tem uma aluna Tudo aqui, bem? aí, professor Murilo, que falou que ela treina, e que ela se prepara, mas ela trava, né? Só para dica, eu me lembrei de um caso, até de um pastor chamado Josué Arion, um pregador, que ele disse como é que ele venceu a timidez. Ele ia para o quintal e ele pegou uma porção de pau e enfiou no chão. Aí pegou uma melancia e colocou em cima, né? Então ele falava para as melancias. Saiu falando. A cabeça, que botou a melancia aqui, era a cabeça da pessoa, né? Em cima das ripazinhas lá, e ele ia falando, né? E então é importante a gente ou na frente do espelho, né? Eu acho que na frente do espelho é muito bom pelo seguinte: embora o espelho não vou dizer, não responda na hora, né? Mas eu acho muito bacana a frente do espelho, porque a gente está se encarando. Eu acho que a coisa mais difícil que existe é a gente encarar a gente mesmo. Então a gente olhar nos nossos próprios olhos, né, e falar para a gente mesmo. Eu acho que não é uma coisa fácil, né? Mas esse treino é muito importante. Usar uma certa confiança para... Então, antes da reunião, é muito importante que a gente pegue o roteiro, pegue a pauta e tente explicar para a gente mesmo o que a gente está tentando fazer. Visualizar, né, na mente como é que vai ser. Legal. E assim, não tem uma melancia, não tem uma estaca, não tem um espelho. E agora? Usa o que você tem, treina com o que você tem, desenha na parede, cuidado com a sua mãe, viu, para ela não lhe bater, não vai desenhar. Pega, sei lá, você tem criatividade, eu creio que você vai conseguir desenvolver isso. Eu preciso só sair da zona de conforto e realmente vai ser dolorido, talvez doa um pouco, mas acredite em você, acredite, eu acredito em você, Deus acredita em você, certo? Então, para o pessoal de geração web, deixei aqui para o finalzinho,
Vocês sabem, pessoal, que nesse mundo de isolamento, eu já conversei isso também diversas vezes na sala de aula, quando eu começo o conteúdo de computação nas nuvens, principalmente, existem tecnologias, né, que elas foram desenvolvidas. O que é a tecnologia? É um recurso que eu utilizo para beneficiar o homem, para ajudar o homem em algo. Se eu perguntar para vocês, se eu colocar para vocês aqui, ó, por exemplo, a xícara e o celular, qual é a tecnologia desses dois? Né? Se eu colocar aqui uma lixeira e um computador de um lado, qual é a tecnologia dos dois? Os dois são tecnologia. Os dois, ambos são tecnologia, porque são recursos que foram desenvolvidos para ajudar o homem em algo. Então, eu tenho a tecnologia, vamos trazer para a realidade de hoje, que eu posso fazer compras de casa. E agora uma compra que até então a gente só usava para fazer compra de computador, compra de celular, compra de itens para casa, né, compra de itens para o carro, mas agora eu posso fazer compras no supermercado. Isso é uma tecnologia que já existe há muito tempo. Minha mãe foi para fora do país há um tempo atrás e ela me disse, olha, tem uma área lá que ela sai de tecnologia e tem geladeiras que elas conseguem, pessoal de geração web, falando para todo mundo, mas especial para o pessoal de geração web, que elas conseguem avaliar o estoque da geladeira. Ou seja, eu tenho a área de ovos. Ela consegue verificar quantos ovos tem. Se sair um ovo, ela já contabiliza negativamente um ovo. Na hora que acaba o ovo, eu posso fazer uma configuração para fazer o pedido diretamente no supermercado. Ou seja, a própria geladeira configurada já está com os dados do meu cartão e já faz o pedido direto. E quando eu menos pensar, já tem alguém batendo na minha porta e já chegou a mercadoria que está fazendo falta ali. Vocês entendem? Isso é só uma das possibilidades. Se eu paro um pouco para analisar qual a minha dificuldade hoje, qual é que é a necessidade que a minha cidade está precisando hoje, você como desenvolvedor, você como criativo que se você parar um pouco e analisar o que eu posso fazer com a tecnologia, então você vai conseguir perceber que tem muitas coisas ainda para se fazer. Né? As pessoas que não podem ir no supermercado estão fazendo compras pelo aplicativo. Vejam, são muitas as possibilidades, não é mesmo? O que você complementa aí, professor? Pra gente, estamos quase finalizando a nossa live aqui, nosso tempo, né? Não, não, tá, você falou muito bem. As páginas web que podem ser criadas para as empresas, enfim. Vamos complementar um pouco sobre isso, a parte aqui para o pessoal de geração web. Você falou muito bem. Eu estou aqui lendo os comentários aqui do pessoal aqui, né? Tentando ler os comentários para ver se a gente responde aí algumas dúvidas, algumas coisas. E, bom, a questão é que eu vi aqui alguns comentários sobre timidez, né? Alguns alunos dizem, eu sou um pouco tímido e tal. Às vezes, esse trabalho online, ele até facilita um pouco em relação à timidez, porque você não está ali tocando, né? Então facilita. Nem vendo, nem ninguém. Nem vendo nem ninguém. Mas eu queria deixar uma dica aqui pro pessoal, né? Uma dica boa. A gente está aí saindo dessa pandemia e ela vai trazer alguns problemas. E aplicativos, eles existem para resolver problemas. Então, pessoal, aí pensar e botar a cabeça para funcionar, né? Para pensar em algumas ideias para ajudar as pessoas de alguma forma. Alguns aplicativos que podem trabalhar com orientação, né? É perfeitamente possível fazer, tá, pessoal? Então, uma ideia pode fazer muita diferença nesse momento. Legal. E assim, a internet, pessoal, ela está aberta. A gente procurar não se embaraçar com tanta informação, porque hoje nós temos muita informação, né? E os 27 segundos restantes. Então, é você realmente analisar, filtrar e focar naquilo que você quer. Beleza, pessoal? Conversamos um pouco sobre tecnologias. Obrigado, professor. Obrigado a todos que estão participando aqui. Professor, 10 segundos para finalizar aqui nossa live. Dê o seu tchau aí. Agradecer ao pessoal aí pela participação. Estou muito feliz, porque embora todo mundo sabe que eu gosto de trabalhar demais.
Só para o professor finalizar ali, acabou que foi rapidinho ali. Só esperar o professor entrar de novo e continuar a falar dele. Depois a gente finaliza. Estamos já encerrando, viu, pessoal? Vocês que tem coisa para fazer aí também. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Vai ficar disponível aí esse vídeo. Depois você pode também ver com calma. Se você chegou no final, né? Ou chegou na metade pro final, você pode voltar aqui no canal do Sebrae Imperatriz e ver essa live desde o início, tá bom? Ela vai ficar salva aí por 24 horas. Professor Manuel, na hora que entrar aí, me fale. Quem assistiu desde o começo aí? Quem assistiu desde o começo? Diga aí. Deixa eu ver enquanto o professor Manuel chega. Quem tá aí desde o começo? Ó, aí, Deus foi certo, hein, Eliette? Laís tá desde o começo. Tá desde o começo, Eliette? Iago Lacerda. Tá desde o começo, Iago? A Wagner tá desde o começo também aí. Luana. Obrigado, pessoal. Gostaram aí? Deu para entender o que a gente procurou trazer para vocês? E aí, Beatriz? Só esperar o professor Manuel entrar aqui para ele concluir o que ele estava falando, tá bom? Tudo bem, Beatriz? Beleza. Depois nós vamos marcar na sala de aula aí uns contatos pra gente estar trabalhando com o Zoom aí, testando, viu? Pra ver se você realmente aprender aí o que a gente falou. Só esperar aqui o professor Manuel. E aí, professor, entra de novo aí só pro senhor finalizar, tá bom? Isso, deu um problema lá no professor. Então é isso, pessoal. É aquilo que ele falou, ele disse que é os agradecimentos, viu? Obrigado por você ter acompanhado. Obrigado por vocês ter ficado conosco aqui. E qualquer dúvida, pode nos chamar aí no privado. Será que está à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. E não esqueçam de agir com responsabilidade, tá bom? Nós sabemos que os nossos amigos, né, os nossos familiares, eles podem ser também impactados se eu agir de forma irresponsável. Então, vou procurar agir com responsabilidade. Antes de estar falando, o professor conseguiu entrar aqui, deixa eu chamar ele de novo. Quebrou aqui as coisas aqui. Quebrou, foi tudo aqui. Valeu, eu tô aqui, pessoal. Tô aqui, só um minutinho aí, que deixa eu... Aqui as coisas aqui, mas tá tudo de boa. Tudo certo. Ok. Vai dar certo. Lá. Vai dar certo. Aí, agora foi. Pronto? De boa, pronto, de boa aqui. Fala suas considerações finais, professor, por favor. Eu só queria dizer para vocês que, em primeiro lugar, estou muito contente, né, pessoal, em estar aqui com vocês. Acho que foi um momento muito proveitoso, tá certo? E eu só queria falar sobre a atividade, tá? Que se você fez atividade lá pela Fundação Bradesco, né, bacana. Se você fez pelo outro link que nós passamos, do site, vocês têm que concluir essa atividade hoje, né?
elas são três atividades, e cada uma das atividades tem em torno de 2 ou 3 questões. Leia o conteúdo, responda, e outra coisa, tem muita gente que não colocou o nome completo, tá? Então, se alguém estiver me ouvindo aí e não colocou, vai lá no WhatsApp, no grupo da sua turma, põe o nome completo. Pessoal, obrigado, e em breve a gente vai se ver, viu? Falou! Tem muita coisa aí para nós ainda, pessoal. Deus está no controle, viu? Continue orando por Imperatriz, pelo Maranhão, pelo Brasil e pelo mundo. Deus está no controle de tudo. Fique com Deus e até a próxima. Bem. Olha aí o povo chegando, o povo chegando. Boa tarde, pessoal. Todos animados aí para nós conversarmos? Deixa eu só aumentar um pouquinho o brilho aqui da minha tela. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Tia Kátia, Lucas, Renata. Bora lá, pô, bora chegar para nós conversar um pouquinho. Todos estão bem? Todos tranquilos? Bora conversar um pouquinho aí sobre essa questão de relacionamentos, questão de matar a ociosidade, questão de se preparar para o mercado de trabalho quando ele abrir, né? As questões críticas aí. Todos vocês estão guardados assim como eu em casa, ou vocês estão aí perambulando também pela rua? Como é que vocês estão aí de rotinas? Todos tranquilos? Olha aí, muita gente chegando. Então, bora lá, pessoal, bora conversar um pouquinho. O primeiro ponto que eu tenho para vocês aqui, para nós debatermos, é sobre os impactos do isolamento nos relacionamentos. Já repararam que essa questão de estar isolado dos demais pode provocar um grande problema aí? Caixa está guardada em casa. Vocês já começaram a criar um tédio aí, a criar uma lombada no sofá de vocês? Né? A Renata está seguindo as orientações. Beleza. Hoje é folga, Eliette. Olha aí, Dona Kécia entrando. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu tenho aqui para nós conversarmos é essa questão de isolamento. Muitas pessoas não conseguem ficar em casa, né? Não conseguem se conter, e na palavra feia que eu posso colocar, fica batendo pernas na rua, né? Vamos colocar o seguinte, bora lá. Como é que eu consigo, professor, me relacionar com essas questões de isolamento? Se eu estou isolado, eu vou me relacionar com quem? Então, o primeiro ponto que eu tenho aí para nós socializarmos seria as costas estão um saco, muito bem, não, André? Seria a questão familiar, né? Questão de relacionamento familiar. É uma ótima época para você conversar com seus familiares, conversar com seus pais, conversar com sua mãe, conversar com irmãos, né? Coisas que vocês normalmente, ou a gente normalmente não faz. Para aqueles que moram com pais, aqueles que moram com os irmãos, que moram com os amigos aí em uma casa, né? Ou em um prédio, não sei, em condomínios, eu aconselho você a entrar em relacionamento com essas pessoas, a conversarem, né, a trocar ideias, a saber curiosidades, coisas que vocês não sabem. Um exemplo, boa parte dos nossos jovens hoje dificilmente conhece a história dos seus pais, né? Dificilmente conhece a história da vida deles, sobre seus relacionamentos, sobre as questões de dificuldades que passaram na vida. A gente anda tão ocupado com essa questão de emprego, trabalho, escola, que às vezes nós nos esquecemos de nos socializar com a nossa família, né? Muitos de vocês, se brincar, só chegam em casa, jogam os livros e nada mais, né? Mostrou aqui meus pais, que eles têm uma filha... entendi. E sim, voltando. Muito bem, Renato.
voltando. Muitos de nós moramos com os nossos pais, né? Eu digo nós, no contexto geral, a gente sequer conversou com os nossos pais a respeito da historicidade deles, né? A gente não tem tempo para isso, a gente não tem tempo para descobrir, né? De onde eles vieram, como era a infância deles, né? Não tem tempo para ficar, como é que eu posso colocar como um jovem diz? Perdendo tempo para isso. Jovem quer estar mais com a sociedade, quer estar mais nas ruas, nos shoppings, né? Quer estar ali com a sua gatinha, com o seu gatinho. E esquece que uma das bases que nós temos como pontos de referências fundamentais é a nossa família. São os conceitos das nossas famílias, a forma como nós vivemos dentro de casa, que normalmente a gente leva para outros cantos, né? Eu estava até vendo aqui em casa um brinquedinho que vocês podem brincar com os pais de vocês, com os irmãos de vocês, que quase não dá briga, né? Eu até separei aqui algumas coisinhas para mostrar para vocês de algo que não dá briga, principalmente se você conseguir fazer isso que eu vou mostrar para vocês agora. Se vocês conseguirem brincar disso aqui com a família de vocês, vocês podem ter certeza que não vai dar briga, viu? Coisa de família, com essas cartinhas aqui chamado Uno, uma forma de interatividade com a família de vocês, vocês vão ver que vocês vão poder sorrir, poder dialogar, poder conversar. Vocês vão ver que até as questões sociais de dentro da casa de vocês vão ver que vão ficar mais fáceis, né? Quem já brincou do Uno, não sabe como é que funciona, dá uma olhadinha na internet, conversa com seus amigos. Mas quem tem facilidade de conversar com irmãos, quem tem facilidade de conversar com os tios, para quem mora com eles ou até com amigos, você vai ver que a interatividade é fantástica, né? A forma de comunicação é fantástica. Na minha família, nego. Nego se intriga por causa desse jogo. Mas você já reparou que o relacionamento, quando você interage com seus familiares, acontece natural? A questão de quando você brinca com eles. O problema é que a gente, às vezes, está tão fechado para a nossa família que esquece que eles também se relacionam com outras pessoas. E, infelizmente, a gente não quer se relacionar com eles, né? Vocês estão sorrindo aí porque vocês já brincaram do Uno e sabem o tanto que o Uno é bom, né? A tia Kátia colocou aí, a professora Kátia, a coordenadora, jogos de tabuleiros, como dama, para quem gosta de xadrez. Ou temos outros jogos também, como dominó. Nós temos cartas, já que eu não sou tão fã de carta, mas temos cartas, né? No meu tempo, a questão de relacionamento, para a gente se relacionar, era comum nós brincarmos de adedônia, né? Ou, como é que eu posso dizer, jogo da velha. Hoje eu estava vendo um jogo da velha interativo pelas redes sociais. Beleza, então o primeiro passo que você pode combater essa ociosidade seria com as formas aí de relacionamento com as famílias, né? Racha cuca, André. Então, assim, existem certas coisas que a gente pode fazer com os nossos familiares, sentar, conversar com eles, que são muito mais produtivos do que a gente sentar com pessoas diferentes que a gente não conhece, né? Mas, como a gente tem um pouquinho de dificuldade com relacionamento familiar, às vezes a gente não quer, conversar com os pais, né? Vocês que são mais jovens do que eu, mais jovens que a coordenadora ou que os professores, alguns de vocês simplesmente chegam em casa, batem a porta e vão deitar. E nada mais, né? Jogos para idosos, alguma dica? Olha, idosos, por incrível que pareça, Renato, eles gostam muito de jogo de dominó ou baralho. E dominó é fantástico, né? Dominó é fantástico. Eu gosto muito de dominó, gosto muito de jogar dama. Apesar de quando eu fico jogando esse tipo de jogos, eu fico meio que concentrado demais, fico meio que ali enlouquecido para querer ganhar. Eu não consigo perder. Quando eu entro em alguma coisa, eu entro para ganhar. Então, eu gosto mesmo da competitividade, né? Jogo da velha pelo WhatsApp é bom. Você nunca jogou, Janeide? Tem que experimentar, é fantástico. Continuando. Vamos falar um pouquinho então agora da vida social, né? Professor, como é que eu consigo me socializar se eu estou trancafiado em casa? Olha aí. Agora a quarentena, o dominó, né? Sofrendo aqui em casa. Beleza.
Competitivo, sim, Lídia, muito competitivo, né? Só tenho dó do teu Corinthians, mas volta para a aula aqui, vamos voltar aqui para a conversa, comunicação. Vida social. Como é que eu vou me relacionar com a vida social, professor, sendo que eu estou trancafiado dentro de casa? Como é que eu consigo me socializar se eu estou trancafiado dentro de casa? O que é que eu posso fazer para combater isso, para conversar com os meus amigos, né? Voltou, a internet tem um picozinho. Esse momento, a tia Clanecinha entrou aí, esse momento não é momento de você se relacionar com outra pessoa, não é momento de você estar batendo, vamos colocar a perna na rua. É um momento de vocês interagir agora via virtual mesmo, se comunicando mesmo, conversando mesmo via internet, via Instagram, via YouTube, não sei. Tem várias ferramentas na internet que inclusive o professor, agora à tarde, professor pela manhã, desculpa, o professor Murilo e o professor Manuel, estava falando de uma ferramenta fantástica para vocês interagirem, que é o Zoom, né? Um mecanismo aí de comunicação virtual também. Então, essa seria uma forma de combater essa questão de comunicação presencial. Já que eu não consigo conversar presencialmente, vou para as ferramentas online. Mas, professor, vou ter um pequeno problema nessa comunicação, que é a questão do estresse. Eu vou ficar estressado, eu vou ficar muito desanimado. Olha, professor, eu sou tão interativo que se brincar eu vou entrar em depressão. Pausa. Bora conversar um pouquinho sobre isso. O que é que eu posso fazer para combater esses problemas? O que é que eu posso fazer para combater esse tipo de situação, né? Contra o estresse, contra a depressão. Se a gente for pegar boa parte da juventude, quando elas ficam trancafiadas em casa sem comunicação nenhuma, a questão pessoal, algumas pessoas tendem a ficar estressadas, depressivas, a ficar aí, como é que eu posso dizer, cansadas do nada. É aí que vai entrar a questão da comunicação. O fator que eu mais toco na tecla nas minhas aulas, né, quando nós estamos em aulas comunicativas, é a comunicação. A comunicação, se eu não posso usar ferramentas virtuais, eu vou usar ferramentas, aliás, se eu não posso usar ferramentas pessoais com outras pessoas, eu vou usar as ferramentas virtuais. Elas são uma fonte para vocês conseguirem aí desestressar um pouquinho. Professor, mas eu queria ir para a academia fazer exercício, eu quero ficar, bombado. Não. Você também pode estar pesquisando na internet algumas formas de você se desestressar com exercícios práticos. Quem já gosta de academia, que já malha, que já sabe queimar um pouquinho da gordurinha aí, sabe que tem alguns exercícios que vocês podem fazer em casa, né? Inclusive, eu estava conversando aqui com o pessoal da minha cidade, com alguns amigos, e tem algumas academias aqui que estão disponibilizando aplicativos para você, o exercício que você possa fazer em casa, né? Eu malho aí... tá, entendi. Então, assim, são ferramentinhas básicas que a gente pode combater esse tipo de estresse, né? Esse tipo de situação caótica. Eu vou entrar agora no segundo combate do nosso tópico, que é a questão de como combater a ociosidade. Bora lá. Sobre questões de combater a ociosidade. Bora analisar um pouquinho. Ociosidade nada mais é do que você ficar parado sem fazer nada. Quando você fica parado, alguns músculos atrofiam. E o músculo principal que não pode atrofiar em ti é a cuca, é o cérebro, né? Então, para você não ficar atrofiado com o seu cérebro, eu aconselho algumas coisinhas então você a fazer. Primeira coisinha que eu aconselho a vocês a fazerem: a reorganizar as tarefas que vocês deixaram para trás. Que tarefas são essas, professor? Pode ser o currículo de vocês que esteja desatualizado, pode ser os materiais escolares de vocês que estão desatualizados, pode ser até a organização do quarto de vocês que estão desorganizados, né? Uma técnica boa aí que a Andrea está colocando é fazer aí um cronograma diário. Concordo com você, Andrea. Quando a gente faz um cronograma diário, as coisas tendem a ser facilitadas, né? Porque eu sei o que eu vou fazer em cada situação. Agora,
Todas as vezes que eu ficar ocioso, que eu ficar sem fazer nada, e for para o sofá apenas deitar, e for para a cama apenas deitar e querer dormir, daqui a pouco eu vou estar parecendo uma bolinha, né? De tão gordo. E, professor, me dá outra dica então que eu possa combater a minha ociosidade.